Você gosta de música? Quem não gosta, né? Pois é, hoje, no Música do Brasil, nós vamos conversar com um cantor, compositor, ator e uma série de coisas. E o que ele tem no coração, no sentimento dele, ele coloca em letra e música. E normalmente ele faz sucesso em todas as suas composições, em todos os seus lançamentos. Mas eu vou chamar agora, antes dele, que é o nosso convidado especial de hoje, da série Música do Brasil, o criador desta série, que está em Israel e que vai convocar e falar para vocês quem é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo, senhor Manuel Barenboim. Olá, Luiz. Olá a todos os fãs, amigos da Música do Brasil. Estamos aqui com mais uma edição, e essa edição, podemos dizer assim, especial, porque tenho o prazer de receber um amigo de 50 e poucos anos já, né? A gente já tem, desculpe estar falando de idade, tá? Mas a gente se conhece há muito tempo, tivemos coisas muito agradáveis, muito alegres, coisas boas de trabalho e tudo, e sempre com uma amizade muito forte. E ele eu acho que ele é mais um compositor, primeiro, para depois ser um cantor, um intérprete fantástico, músico, sabe, roteirista, jinglista, o que ele fez de tudo, dentro da música, de tudo. Renato Teixeira, seja bem-vindo à Música do Brasil. Um abraço para vocês, para o Luiz, para o Manuel. É um prazer, Manuel, te ver. Faz alguns anos que a gente não se cruza. Você agora está distante, mas a tecnologia nos aproxima magicamente, né? E a gente vem participando dessa mágica, que são sons e imagens, de transmissão de som e imagem, desde que a gente se conhece, né? Essa é a nossa missão. Então, quando junta nós três aqui, somos três profissionais do assunto mesmo, né? Comunicações. É nós. Então, Renato, só para colocar um pouquinho para você, a nossa intenção dentro dessa série que estamos trabalhando é uma palavra básica, memória. Que a gente gostaria muito de, dentro dessa série, deixar registrado a memória de artistas, de produtores, pessoas ligadas à música, entendeu? Que têm as suas histórias para contar. Se um dia não contar e as pessoas não souberem, ela vai embora e se perdeu no tempo. É verdade. Eu me sinto assim, um contador de histórias. Eu acho que até o gênero que eu abracei, o rumo que a minha música tomou, essa da contação de histórias, né? Eu tenho alguns detalhes assim, até que são mais, até são por causa de problemas físicos mesmo, assim. Por exemplo, eu nunca pude beber porque eu passo mal, entendeu? Eu sempre nunca me dei bem com bebida alcoólica, né? Então isso me garantiu ao longo desse trajeto uma lucidez bastante, não que ela seja infalível, entendeu? Mas a minha memória eu vi as coisas acontecendo, vi muita coisa acontecer, você viu também, entendeu? Então nesse nosso meio e nesse momento que a gente vive no Brasil, principalmente, onde a música vem se organizando algumas décadas de uma maneira muito grandiosa para ser, sim, uma das músicas mais fortes mesmo, né, tecnicamente, artisticamente, que existe no mundo, né? Nós já fizemos uma bossa nova, né? Depois passamos por essa segunda fase, que coincide muito com o início da sua atuação, quando surge Chico, surge Caetano, e você parece você é o Vavá da música brasileira. Entendeu? Você lembra do centroavante Vavá da seleção brasileira? É, claro. Estava sempre dentro da área, entendeu? No lugar certo, para marcar o gol, né? Porque você está no início do Chico, do Caetano, da Tropicália, daquela coisa toda, isso te credencia a ser um personagem muito importante nessa história. Eu hoje falando aqui, eu sei que eu tenho que tomar cuidado, porque
você estava, na maioria dessas vezes, você estava presente, sempre de uma forma brilhante, muito carinhosa. Mas eu costumo dizer que nós somos amigos, mas nós somos amigos não é por causa disso, não, porque é uma amizade assim, eu tenho um profundo bem-querer por você, você sabe disso, a gente sempre se deu muito bem. Isso não tem preço, né, Mané? Não, não. Sabe, Renato, às vezes a gente, nas nossas vidas, nós encontramos pessoas com quem a gente, às vezes, nem conviveu direito, mas apareceu uma empatia, alguma coisa É legal. que a gente se sente bem quando conversa um com o outro. Bom, Eu posso até dizer, em certo momento, que eu sou abençoado porque eu tive muitas pessoas ao meu redor né? dessa maneira, sabe? Que Você é um cara abençoado, porque realmente você, você, quer dizer, eu aqui, por exemplo, eu tenho a minha história, entendeu? Mas mas a sua história é muito interessante, porque quando você começa lá com o Walter Silva, você passa pelo momento do Paramount, pelo momento da Fina da Bossa, depois, pô, bicho, é o meio de campo, né? É o vá-vai, entendeu? E só fazendo golaço, né, pô? E o que é mais legal, Mané, é que essa história é muito bonita. Esse momento que a gente viveu é um momento grandioso, quando você pode conviver e tá interagindo com artistas do tamanho do Chico, do Caetano, do Tom Jobim, entendeu? Do Vinícius. Sabe? É um privilégio que não tem tamanho. Entendeu? Eu olho para essa, eu, eu olho para essa meninada que está aí agora começando, sabe? Eu até fico. Eu falei, eles não tiveram a chance que eu tive de poder conviver um pouquinho com esses caras, de poder entrar num bar, encontrar coisa com o Ismael Silva, de poder um dia ter conversado com o Zequete, sabe? Essas coisas para mim são muito importantes. Essa meninada agora não está tendo essa chance, entendeu? Porque eu acho que eu, foi o último momento que isso aconteceu. foi um momento, foi uma geração, tá? Uma não, uma série de gerações que foram vindo. Quando você fala de Zequete, de Ismael Silva, eu falo de Orlando Silva. Né? Eu tinha o privilégio de todo domingo de manhã, ali na Rua do Vivier, no Rio de Janeiro, entendeu? Num boteco chamado Schnitz, porque ele servia o chopinho no copo pequeno, cujo apelido era Schnitz, É. tá? E a gente ficava conversando ali, e chegava Orlando Silva já com o problema dele de gota da perna, tal, com bengala e tudo, e vinha bater papo com a gente. Pois é. Sabe, uma pessoa assim, com todo o cantor das multidões, um cara que quando não tinha internet, quando não tinha televisão, nada dessa parafernália, ele levou milhares de pessoas para assistirem, sabe, o show ao vivo. Eu tenho uma passagem maravilhosa, que nós somos irmãos do mesmo pai, mais ou menos, né? Porque o Walter Silva, que foi o cara que te apadrinhou, foi o cara que me apadrinhou também. E no dia pô, sei lá, chegar com o Walter Silva era chegar bem, entendeu? Sabe? Os caras abriam as portas para você. Você que tinha acabado de chegar em São Paulo, eu fui contratado por uma emissora, pela TV Bandeirantes, que estava começando, no primeiro ano da TV Bandeirantes, eu fui trabalhar lá. Aí estava no programa do Vicente Leporassi, que eu ia cantar. Então estava Silvio Caldas, Orlando Silva, Calbi Peixoto, Aracide Almeida, tinha 10 ou 12 desse naipe para cantar de babado do Noel Rosa. Cada um ia cantar um verso. Eu, de babado, sim, meu amor ideal. Daí vinha um, cantava um versinho, né? Daí vinha outro, partido alto, né? Só sei que um faltou e eu era o único que estava de smoke. Então eu cantei, eu sabia todos os versos de babado, eu tive a honra de cantar com esses caras todos. Eu lembro que era uma fila assim, eles botaram assim um do lado do outro, né? Na frente da câmera, cada um ia cantando, eu estava lá. Pena que pegou fogo essas coisas todas, porque ia ser um documento tão bonito, uma memória tão linda, porque são realmente. Eu acompanho muito, ultimamente, por exemplo, eu ando me relacionando muito intensamente com Francisco Alves, entendeu? Que puxa vida. É um enorme de um artista brasileiro, um repertório magnífico, um cantor genial, uma história magnífica. Né? Eu tenho uma ligação muito grande com esse pessoal, porque eu acho que eles são essenciais, né? Eles são os nossos alicerces, né? Eles que garantem. Claro.
É a base. Eles são a nossa base. Aliás, deixa até... Como você é jinglista, deixa eu falar uma coisa para você, se você conhece a história ou não. Você sabe qual foi o primeiro jingle a ser gravado no Brasil? Gravado, porque até ser gravado era o seguinte, principalmente na Rádio Nacional, que tinha orquestra. Os compositores escreviam a música e a letra, e ao vivo, o jingle era cantado ao vivo, com orquestra. O primeiro a ser gravado, você sabe qual é? Não sei, Manuel. Não, é o famoso Choco da Brahma, de autoria de Ari Barroso. Tem um parceiro que eu não lembro mais, Ari Barroso, cantado por Orlando Silva. E agora o melhor, sabe qual é o tempo desse jingle? 30 segundos. Nós estamos acostumados com 30, 1 minuto, 45. 3 minutos e meio. É uma gravação completa. Aí já era uma música mesmo, né? Não, isso aí é... Eu lembro, Mané, que no primeiro dia meu como jinglista, eu fui fazer jingle porque a situação estava difícil, né? Com o regime militar ali, por censura. A música tinha dado uma queda muito grande e tinha que sobreviver. Aí eu fui ser publicitário. Entendeu? Isso mudou a minha vida, porque a partir dali eu sou um publicitário. Eu nunca mais voltei a ser aquele cara que eu era antes, um soldadinho da MPB, ali, daquela coisa. Eu deixei de ser aquilo para ser um soldado da publicidade. E no primeiro dia me apareceu um trabalho que eu tinha que ir um monte de papel dizendo qual era o produto, o que se queria, e me instruindo para que eu fizesse a música, e com as frases que queriam que eu dissesse, enfim. Uma orientação para eu fazer um jingle de 30 segundos. No primeiro eu fiquei muito nervoso, eu falei, eu não vou conseguir fazer. Mas do meu lado estava um cidadão maravilhoso, um príncipe, um anjo que eu conheci nessa vida, chamado Vitor Dagô, que era um jinglista veterano, entendeu? Um maravilhoso ser que eu conheci. E naquele dia eu estava conhecendo ele, eu falei, Vitor, aqui não dá, cara, eu não posso falar tudo isso em 30 segundos. Daí ele olhou para mim e fez uma daquelas frases que resolve tudo para o resto da vida, né? Ele falou, Renato, põe uma coisa na sua cabeça, que eu estou te dizendo. Em 30 segundos, se você caprichar, você faz uma bela sinopse da Bíblia. Mas eu trabalhei também. Você fala como, né? Daí quando você pergunta como, você começa a encontrar as respostas. O jingle é uma coisa, é uma arte maravilhosa que eu me dediquei muito a ele, muito carinho. Eu vivi disso, entendeu? E até hoje meio que vivo disso, porque eu tenho uma visão diferente do mercado que a publicidade me deu. Entendeu? Eu vejo o mercado de outro, eu vejo como publicitário, e é completamente diferente a visão do publicitário. A visão é diferente. Que eu era, né? Então, mas isso não muda muita coisa, mas a orientação é... Eu sempre gosto muito do marketing, sabe? Estou sempre ligado na comunicação em si, sabe? Eu acho que o compositor, ele não deve ser o cara que carrega um estilo, sabe? Que vira por exemplo, isso nos tempos modernos, né? Essa é a minha visão moderna do compositor, né? Eu acho que eu posso fazer muitas coisas. A publicidade me ensinou a fazer rock and roll, samba, bolero, twist, tchá-tchá-tchá, o que vier, entendeu? Então, como a missão no fundo, eu sempre que eu acho que o meu lado artístico mesmo, que isso aí que é o meu lastro, né? Que é o que realmente vale, que são as coisas que eu penso para dizer, que são meus sentimentos, a forma que eu tenho de sentir o mundo, essas coisas. Isso eu não mexo, isso aí vai ser sempre a mesma coisa, entendeu? Mas eu procuro adequar essas coisas com uma linguagem mais publicitária. Você sabe, Renato, que esse de que você se adapta e conhece, faz agora, você pode fazer qualquer ritmo, qualquer maneira. Você está me lembrando um trabalho que nós fizemos juntos. Na TV Record, sabe? Uma novela que eu pedi para você, uma versão do Sertaneja aquele gravado pelo Orlando Silva, né? E você fez isso aqui em tango, o que era totalmente
totalmente invertido da história. Não tem nada a ver. Os nomes, né? Foi muito bom aquilo, eu lembro. Foi muito legal. Aquela que você produziu também, eu com o Almir cantando Tristeza do Jeca também. Sim, Tristeza do Jeca é perfeito ali. Renato, deixa rodar um pouquinho a máquina do tempo, porque estamos falando muito de atualidade e queria que você falasse um pouco de você, de quando você chegou a São Paulo, de como foi o teu caminho, das coisas boas ou das coisas difíceis que você encontrou. Tá? Olha, Mané, eu não acredito que tenha existido alguma coisa diferente do que é para todo mundo. Porque é uma coisa muito parecida, né? Então, eu morava em Taubaté, estava assim, bem sem perspectivas, porque eu nunca fui um bom aluno, porque, pô, eu só queria viver pendurado no violão, sabe? Aquela coisa que começa com 9 anos. A minha família, muitos músicos, entendeu? Tem até alguns muito expressivos, né? Mas E no meu núcleo ali, todo mundo tocava. Minha mãe, meus tios, meu avô, minha avó, todo mundo tocava. Mas ninguém tinha vocação para professor. Aí eu pedia que alguém me ensinasse a tocar uma música, né? Me toca uma música rosa, entendeu? Não vai, não tem paciência, só faz um dó aí, sabe? Com aquele negócio. Aí eu comecei a sentir uma vontade de tocar alguma canção, mas eu tinha 9 anos, cara, a primeira que eu fiz. Eu comecei eu mesmo a compor, porque eu falei, não, se eu fizer, eu me garanto. Porque eu que fiz, eu que sei, e comecei a fazer, cara. Comecei a fazer só no mizinho do violão, assim, fazer melodias, cantar uma letrinha, entendeu? Sabe? E fui. Aí, essa coisa tomou conta da minha vida de um jeito absurdo, entendeu? Porque, inconscientemente, eu nunca mais fiz outra coisa a não ser isso. Nunca mais pensei de uma forma que não fosse da forma musical. Eu acho que é uma coisa assim, da vocação, não existe muito, sabe? Eu vejo outros colegas que contam meio parecido, né? Os caminhos são meio parecidos, né? Aí eu fui para Taubaté, fui morar em Taubaté. Aí até como é que você chega para o seu pai? E o seu pai fala, cara, você não quer estudar, você está ruim na escola, sabe? Você está repetindo muito, sabe? Você precisa, que futuro você quer? Mas como é que eu posso falar para o meu pai, pai? Que eu quero ser artista, eu quero viver disso, entendeu? Eu quero cantar para o Brasil. Naquele momento era muito difícil eu afirmar, então era uma coisa que eu trazia comigo, sabe? Aí o que acontece? Um dia um amigo meu chamado Luiz Consorte, sobrinho do grande ator Renato Consorte, filho do magistral Gino Consorte, uma das personalidades mais encantadoras que existia em Taubaté, junto com Dona Cidinha, mulher dele, e o Luiz falou assim, olha, meu tio vem aí, vamos lá tocar um pouco para ele. Daí eu fui, toquei umas músicas para o Renato falou, cara, eu vou levar você para um amigo meu que eu conheço em São Paulo, e me apresentou para o Walter Silva, né? O Walter Silva ouviu a fita e mandou me chamar. E ali começou a história toda. Eu pendurei no Walter Silva, porque ele era um querido, né? Ele me levava para ele, pô, o Walter foi um pai para mim, sabe? Ele até meio que dizia assim, né? Eu sou seu pai, entendeu? Sabe? Então rolou essa coisa. O começo foi difícil, mas com o Walter do lado não foi tão difícil, entendeu? Eu pude conhecer pessoas legais, tanto porque com o Walter eu chego em São Paulo, saído de Taubaté, entendeu? Assim meio perdidão, né? No dia que eu chego, passa 2, 3 semanas, o Walter leva uma música minha, escreve no Festival da Record e eu sou classificado, e um mês depois eu estava lá, já comigo, perto dos caras todos, pô, sabe que um ano anterior eu tinha, sabe, na época que vocês fizeram a banda, lá, aquelas coisas, eu estava lá em Taubaté ainda pirado, no dia, porque um pouquinho antes daquele festival da banda, que você estava envolvido, inclusive, eu fiz um show com o Chico Buarque em Taubaté, que o meu irmão produziu, e no camarim, o Chico virou para mim e falou assim, olha, cara, eu estou no festival. Eu falei, estou classificado. Eu falei, qual é a música? Ele falou, eu vou te mostrar. E me tocou no camarim daquele teatro que tem lá no Itens, no Teatro do Itens, José dos Campos. Lá atrás, eu e ele pegou o violão, mano, e tocou a banda para mim. Aquele dia, a minha vida mudou completamente. Eu juro por Deus, cara, eu cheguei em casa, eu compus 8 músicas. Eu não conseguia dormir. Tamanho impacto que aquele causou em mim, aquela música me causou, entendeu? Ele tocou lá, foi embora, ele desconfiou o tranco que ele tinha dado em mim, entendeu?
Então eu estou aqui, aí estou classificado no festival, e aí já está o Chico, está lá, daí a gente já é amigo, a gente já sai um pouco, entendeu? Com o Caetano, que era também. Com o Caetano ele demorou um pouquinho mais para ficar bastante conhecido, né? Mas já no outro ano, o Roberto Carlos gravou Madrasta minha, sabe, e do Beto Russo, que foi bastante. Foi um momento. Me ajudou bastante a me promover. E assim foi indo, fizemos coisas. Aí, e o Walter falava assim para mim, daí eu pego, até eu escrevi isso, eu pego as matérias que ele escrevia sobre o meu trabalho, entendeu? Ele falando que eu era um cara do interior, entendeu? Que a minha música. Ele sabia, sabe, ele meio que me bloqueava com relação aos outros compositores, principalmente ao Chico, né? Ele pegou o Chico tinha 2 discos, aquele que ele chama você de berimbau, sabe, aquele primeiro lá, As Mãos Ágeis do Manuel Berimbau. Exato. Então ele pegou aquele disco, pegou o outro que tinha, o Chico já tinha uns 2 ou 3 discos, pegou os discos do Edu Lobo, pegou alguns discos lá da minha discoteca e levou embora. Falou: você não pode mais ouvir esses caras, esquece esses caras, vai procurar, você é você. Ele falava: você não é Chico Buarque, porra. A gestão dele. E foi assim que eu fui me achando, até que um dia eu estou assim, lá se lembra do Sandy Churra, lá na Galeria Metrópole? Claro. Acho que tinha o Jogral lá no fundo. Tinha o Sandy Churra, era Sandy Churra, é Sandy Churra. Aí tô eu no Sandy Churra com o Marcos Pereira. Tá? Linda aí pessoa. que era que estamos sentados conversando, daqui a pouco chegou um outro compositor que foi muito meu amigo e que infelizmente morreu muito cedo, foi assim um desfalque histórico na música brasileira, que foi o Sidney Miller, que o cara é um potencial maravilhoso de compositor. Potencial fantástico. Aí chega o Sidney Miller, estava eu e o Marcos jantando ali, meia-noite, chega o Sidney com um amigo dele. É como eu vi, ali sempre todo mundo segurando o violão, todo mundo pendurado no violão, né? Aí começamos a conversar, aí o Sidney virou e falou assim: esse cara aqui, ele fez o samba mais bonito que já foi feito na face da terra. Né? O papo era esse. Né? Eu falei assim: como? Né? Daí o Marcos: como? Toca aí. Daí o cara pegou o violão e tocou. Ele começou: hoje eu vi minha nega, como eu venho, como eu posso, no rosto mesmo. Era o Paulinho da Viola cantando coisas da vida, coisas do mundo, minha nega, né, que é o título. Né? Cara, aquilo foi que nem aquele dia do Chico lá em São José. Aquilo foi uma paulada na minha cabeça. Porque sabe o que bateu em mim? Bateu o seguinte: eu nunca na minha vida vou conseguir falar, porque esse cara está falando da vida dele com tanta naturalidade, eu só vou conseguir ter essa naturalidade se eu falar da minha vida, do jeito que sou, de onde eu vim, daí pô, me volto espiritualmente, mentalmente, intelectualmente para Taubaté, né, e me remonto, né? Quem sou eu? Eu sou um cara que fui criado numa cidade do interior, com costumes nitidamente caipiras, principalmente naquela época, que é o que a gente ouvia era Anacleto Rosa, era Tonico Tinoco, era João Pacífico, era Raul Torres, que tocava ali. Eu só prestava atenção nas outras, né? Eu gostava mesmo era de MPB, essas coisas. Mas, na verdade, eram esses caras. Eu fui me identificando com isso, né? E comecei a reparar, inclusive, que havia uma injustiça contra os caras, né? Que a obra era assim, muito bonita e era costume dizer que aquilo não era bom. Você lembra que o Flávio Cavalcante quebrava disco de caipiras, né? Essas coisas. E é tão bonito, é uma coisa tão sincera. Aquele negócio de falar errado tem uma explicação cultural, histórica, né? Social, e toda essa coisa, um universo maravilhoso que quando eu entrei eu me encantei. E me encantei principalmente pelas pessoas, sabe? Pela sinceridade das pessoas. Sabe? Enfim, um mundo mágico. Você conhece bem esse mundo, você também andou lá dentro. Eu vou dizer uma coisa, eu vou aproveitar que você falou de uma pessoa, que é o Paulinho da Viola, eu não sei se eu já comentei isso com alguém que eu entrevistei, que nós entrevistamos aqui, eu e o Luiz, mas eu tenho... Você produziu coisa
Eu tenho uma pequena história com o Paulinho. Quando o Festival de 67 deu aquela explosão toda, eu não vou esquecer, eu estava na Praça da República, ali em frente ao edifício onde o Gil morou, que era o prédio onde tinha embaixo a loja Marie Claire, em frente tinha uma lanchonete. Né? Em frente tinha uma lanchonete. Eu encontrei o Paulinho da Viola e falei, vamos bater um papo, vamos tomar um café, vamos. Eu estava louco para levar o Paulinho para a companhia e o Paulinho não tinha gravadora ainda. Tá? Aí eu conversei com ele, ele falou, Manuel, eu sinto muito. Eu me apalavrei com o Hermínio Belo de Carvalho, me veio fugindo. Eu me apalavrei com o Hermínio, eu não posso fazer nada, tem a minha palavra, não estava nem escrito. Quer dizer, ele é de uma... Sabe, é daquelas pessoas que você encontra e você diz, pô, essa é uma pessoa de bem. Eu já tinha cruzado com o Paulinho, na época, um disco de cabeceira que eu tinha em Taubaté, que você deve... Quem gosta de disco sabe que era o Rosa de Ouros, né? Que o Paulinho tinha 17 anos, 16, quando ele gravou ali, mas eu já tinha o samba dele, do Elton Medeiros, que é outro gênio, que é aquele assim, né? Pam, 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 pam. Não, são 4 crioulos, inteligentes, rapazes muito decentes, fazendo inveja a muita gente, muito bem empregados, numa secretaria, estudados e diplomados em filosofia, que já era do Paulinho esse samba, que é lindo, que eu já tinha um encanto. Paulinho é um fenômeno também. Paulinho é um fenômeno. Agora, Renato, deixa voltar o Renato Teixeira. Vamos lá, deixa voltar o Renato Teixeira. Eu saí do Brasil, e na época que eu saí do Brasil, fiquei 2 anos na Itália, você foi contratado pela companhia que eu estava trabalhando, pela Fonogram, para fazer um trabalho que o André acreditava muito, que era uma pesquisa da música sertaneja. Certo? Conta um pouco dessa história, porque essa história vai desaguar naquilo que eu considero o teu maior sucesso. Certo ou errado? Manel, é bom que você... É que eu nunca tinha pensado nisso, mas que você sabe dessa história. Eu era publicitário na época, eu era diretor de rádio e TV na Alcântara Machado, na UMAP. Eu estava muito bem, eu estava com a minha vida resolvida, fazendo aquilo que eu fazia, mas sem abandonar um dia a música, porque a publicidade bancava o grupo Água, que era eu, que era o Sérgio Mineiro, que era o Oswaldinho do acordeon, que era Papete, entendeu? Que era a gente segurava, a gente já fazendo som acústico, fazendo essas músicas. Mas aí o grande, maravilhoso, importantíssimo André Midani, essa grande figura, né, que ajudou muito a música brasileira, ele me chamou um dia, quando eu fui encontrar com ele naquele hotel ali que tinha perto na Brigadeiro, como era o nome daquele hotel que tinha uma sauna do lado, você lembra? Danúbio. Aí eu fui encontrar com ele, que ele queria combinar comigo alguma coisa. Aí fui no Danúbio e quem estava trabalhando comigo, estava começando a me ajudar, não trabalhando, mas me ajudar, me organizar a minha carreira, porque também sempre gostou muito disso, era o meu irmão, o Roberto. Mas assim, bem começando, o Roberto tinha 17, 18 anos. Aí nós fomos, ele foi comigo, daí conversamos com o Midani bateu muito papo, essas coisas, me pediu alguma coisa, organizando alguma coisa, mas ainda não foi tudo certo, enfim, foi um primeiro passo. Aí eu saí, na hora de ir embora, ele virou para mim, ele falou, bom, então estamos conversando, e virou para o Roberto, que tinha dito 2 ou 3 coisas durante a reunião toda, e virou para o Roberto e falou assim, Roberto, você pode vir aqui amanhã no hotel conversar comigo? E ali começou a história do Roberto de Oliveira, do meu irmão, entendeu? Porque o André começou a trabalhar com o Roberto, foi uma amizade que durou até o fim da vida. Foi o André que apresentou, quando o Vinícius de Moraes foi o André que apresentou o Vinícius para o Roberto, que fez aquele primeiro circuito universitário. Enfim, tem uma história muito bela. E eu fiquei tocando a minha vida até que eu entro na UMAP como publicitário.
muito bem remunerado, e o André me chama. E ele vira para mim, cara, naquela época que ele falou sobre o rock brasileiro, você lembra que ele falou que o rock brasileiro ia explodir? Porque, na verdade, a gente já estava fazendo um dos melhores rock and roll do planeta nos anos 70. Ele vira para mim e fala, olha, eu vou te falar uma coisa, a música caipira vai tomar conta do Brasil. Você imagina um cara falar isso para você no começo dos anos 70, né? Vai tomar conta do Brasil. Então eu quero que vocês façam, você vai trabalhar nisso aí, sai, vai para o interior. Eu falei, André, mas eu não posso, cara, eu trabalho, eu tô na UMAP. Ele falou assim, quanto você ganha? Sei lá, vou falar um número, era um bom número. Eu falei, eu ganho 10 mil por mês. Ele falou assim, eu te dou 10 mil por semana. Aí eu topei. Aí, por exemplo, eu cheguei a assistir os coisas de Barretos lá, os rodeios de Barreto, sentado na cerca de bambu ali, entendeu? Quando era no campo ainda. Né? Eu vi coisas, eu rodei no interior de São Paulo, eu vi coisas fantásticas, eu convivi com a caipiragem, aqueles caipiras de Piracicaba, entendeu? Pedro Chiquito. O André me deu isso, entendeu? Agora, é uma coisa que ele me falou isso, mas ninguém me falava isso. Ele me falou. Ninguém falava isso para mim. Ninguém tinha coragem de falar que o caipira ia tomar conta disso. Sabe? Esse cara intuiu. Foi uma visão extraordinária. Intuiu, tanto que hoje domina 72% do mercado de música no Brasil. Então, esse cara foi o cara que nos apresentou, enfim, né? Porque você foi um pouquinho com o Trussá. Eu te conheci na época do Trussá, lembra? Ele casou com a Mércia. Fica aquela época que o Walter Silva ainda estava operando forte no negócio. Entendeu? Mas ali, cara, a história é uma história que vai se encaixando, sabe? E, na verdade, o que eu acho que o Andrés fez, porque depois dali, eu viajei e falei, eu preciso fazer um manifesto sobre tudo que eu vi, né? E compus Romaria, pô, sabe? Qual era a minha ideia? Eu pensei na bossa nova, porque eu sou bossa nova, eu sou apaixonado pela música que eu gosto de ouvir, é bossa nova. Eu ouço todo dia, toda hora meu rádio está ligado, eu fico ouvindo bossa nova, eu sou viciado em bossa nova. Então, eu ficava ouvindo essas coisas eu estava te falando eu falei na bossa nova. A música que você completou, que você fez para... Pois é. Peguei, então, a música caipira. Entendeu? Porque a bossa nova pegou o samba e aplicou jazz, acordes dissonantes. Né? Eu peguei a música caipira e apliquei MPB, porra, que era o que eu conhecia, entendeu? Eu era MPB. Né? Foi aí que eu aprendi tudo. Né? Porque aí todo aquele conhecimento anterior me ajudou a reformular isso. É só ver o teu disco com a Mércia, o disco da Mércia, que é todo de composições tuas. Já tinha essa característica. Aí eu fiz Romaria e parou. Ficou o Água, minha banda, acho que a gente tocava, que foi a primeira banda acústica mesmo, que tinha com flauta, sanfona, percussão. A gente tocava, fazia shows, as pessoas gostavam, mas o show chamava Romaria. Eu fiz um fantástico com essa música, que não foi para o ar, se foi, passou despercebido. Só ali que ela ficou 3 anos ali sem ninguém dar bola para ela. Né? Até que um dia a Elis, que estava muito envolvido com o Roberto, e alguns músicos que tocavam comigo, tocavam na banda dela, por causa da publicidade, dessas coisas, ela me chamou lá na Serra para mostrar a música para ela. Eu era um autor praticamente inédito, né? Um cara que fazia muita música, mas que não gravava. Aí fui mostrando as músicas para ela gostava de um, ela falava grava, gostava de outro, falava essa aqui não, essa aqui grava, essa aqui não. Eu fiquei lá na Serra a noite toda tocando para ela, as que ela gostava, ela gravava. Aí fui embora, aí ela chegou um dia e depois ela me contou que toda hora o Pedro Mariano, filho dela, que é um lindo cantor, o Pedro falava assim, mãe, põe aquela do caipira.
Põe aquela do Caipira. Toda hora ela pedia para a mãe botar a fita cantando a música do Caipira, porque eu acho que o Caipira Pirapora, esse negócio, mexeu com a coisa infantil, né? E foi assim que um dia eu estou em casa, eu morava ali no Jardim Paulista, tocou o telefone e a Elis falou, cara, vai no estúdio que eu vou gravar uma música sua hoje. Aí eu falei assim, qual? Ela falou assim, vai, você vai saber lá. Aí começou uma outra aula, né? Porque a Elis era ela dava aula o tempo, ela só com a atuação dela, ela dava umas, por exemplo, a presença do autor no estúdio, para ela era muito importante, porque ela falou uma vez para mim que ela, na minha fita, ela prestava muita atenção, porque tinha alguma coisa ali que ela ia usar para deixar a música mais forte. Era uma craque, né? Uma craque, assim, negócio de... Então eu fui lá, daí cheguei lá, inclusive no primeiro dia não era Romaria que ela estava gravando, era a Sentimental Fico. Aí quando eu entrei, ela não estava gravando, não estava no play ainda, ela estava passando piano e voz com o César. Então, como eu vi que ela ia começar a cantar e que o César estava começando a tocar, eu fiquei um pouco afastado. Ela não me viu. E ela cantou Sentimental Eu Fico. Quando ela acabou de cantar, eu falei assim, ela me viu, oi, tudo bem, tudo bem? Eu falei, Elis, ó, se quiser eu posso ir embora, cara, sabe? Para mim tá bom. Só esse momento aqui já me serviu. Ela falou, não, fica aí que você é importante, a presença do autor, essas coisas. E foi, gravou Sentimental Eu Fico, foi lindo. Aí, cara, eu fui para casa nas nuvens. Né? Fui gravado por Elis Regina daquele jeito, a interpretação dela é linda. Ainda aconteceu uma coisa maravilhosa no meio da gravação, que ali, se lembra do estúdio da Gazeta, que tinha no corredor, tinha uma porta que dava para o corredor e tinha aquela coisinha de vidro, aquele aquáriozinho na porta, né? Um pedacinho de vidro para poder olhar para dentro. Aí Elis estava cantando Sentimental Fico, que ela gravava direto. Né? Era tudo direto, não tinha playback. Né? Ela estava cantando direto e na frente dela estava aquela janelinha. Né? E no meio da música aparece a Cláudia Barroso e põe a cara ali. A Cláudia Barroso, se lembra que era uma grande cantora? Eu produzi a Cláudia. Eu fui produtor da Cláudia. Pois é, a Cláudia bota a cara naquele vidrinho. Quando a Cláudia bota a cara no vidrinho e a Elis vê, a Elis vira Cláudia Barroso. Está no disco, no Sentimental Fico, tem um trecho que ela fala, Sentimental, eu fico. Ela floreia, ela vira Cláudia Barroso. A Cláudia fez assim, cara, e caiu nos prantos, saiu chorando pelo corredor afora, entendeu? Porque foi um momento realmente muito forte. Então, imagina como é que eu estava. Eu estava feliz. Aí chego em casa, liguei pro meu pai, liguei pro Batuba, liguei pra Taubaté, liguei pro... a Elis me gravou, aquela puta festa, né? Aí chega no outro dia, eu tô em casa ainda festando, né? Toco o telefone. Era a Elis. Eu falei, ixi, o que foi? Deu alguma coisa errada? Ela falou assim, não, vai lá que eu vou gravar outra. Aí eu falei, qual? Ela falou assim, a mesma coisa, cara, você não vai perguntar qual, né? Vai lá. Também quando chega. Aí cheguei lá, é Romaria, né? Ela gravando Romaria, eu achei estranho, né? Porque, porra, Elis, Romaria, Caipira, sabe? Mas o que ela fez foi... Mas aí, olha, Manel, o que acontece é que ela gravou com a banda dela, olha só o personagem, né? Esse personagem chamado Elis Regina dentro da música. Porque eu não falo que a Elis é da música brasileira, a Elis é da música. Né? A música não tem... Nós temos uma escrita que em qualquer lugar você escreveu, o músico lê. Entendeu? Em Israel, na China, onde for, nós temos uma escrita própria. Né? Então a música é do mundo. Né? Então eu acho que o que ela fez, cara, ela abriu a porta, foi ela que inaugurou o sertanejo moderno no Brasil, foi ela que deu essa tacada, que transformou os rumos e transformou o mercado da música no Brasil. E ela foi muito feliz. Ela estava muito sentida quando ela cantou aquilo. Ela estava muito, sabe, ela estava muito verdadeira, porque sempre estava em todas as músicas, ela estava. Né? Ela era muito verdadeira, né? Então foi um momento assim, e eu naquele momento ainda continuei com publicitário, ganhei alguma grana, teve até uma história legal. Aí já que nós estamos contando verdades, né? Então vamos contar algumas verdades. Morro Velho, ela cantando Morro Velho, que para mim é um dos grandes momentos da música, ela cantando Morro Velho, entendeu?
Eu gravei com o Jair Morro Velho. Eu lembro também, é linda essa gravação. Essa música é que todo mundo pensa, no Milton pensa no Travessia, né? Mas o Morro Velho, que é do mesmo lote, vamos assim dizer, é uma música maravilhosa. Exatamente. É que eu tinha gravado ele tinha gravado tinha um solo de cello que ela gravou com cello. E aí o que aconteceu? O cello, o Milton indicou o cellista, que era um cara austríaco, não sei, um puta de um cellista que estava aí, um dos mestres do violoncelo, né? Que estava no Brasil, era amigo do Milton, o Milton indicou, o cara foi. Mas esses caras de cordas, tem dia que não acerta, o dedo, sabe? O dedo, sabe? Eu já vi muitas vezes o Spala da Sinfônica falar assim, ó, chama outro que hoje não dá, entendeu? O cara das cordas, ele tem dia que o cara não tá, bicho, não tá. E o cara tocou, mas não tava, entendeu? Sabe? Não é que o cara era ruim, aquele cara não tava no dia, ele não tava bem, entendeu? Ele mesmo não tava se sentindo bem. Aí o César pegou, dispensou, tirou, chamou o Morelenbaum veio e matou, né? Ficou, que é deslumbrante aquela gravação, né? Aí um dia eu estou na garagem, o Milton ficou muito bravo, porque o cellista que ele trouxe, porque inclusive deve ter ficado chato para ele, né? O que ele vai falar para o amigo dele, né? Tem umas coisas que tem uma certa sutileza, né? E ele ficou muito bravo. Aí um dia eu cheguei na garagem do prédio lá da MCR, da gravadora, e ela fazia o falso brilhante ali na frente, e ela guardava o carro na garagem, e ela ficava o dia todo ali no estúdio com a gente, né? E ela, puta, cara, ela viu um bilhetinho do Milton, ela falou assim, olha aqui o que o Milton me escreveu. Ela me mostrou o Milton mandando ela para o pior lugar. Baixinha, vá, pronto, né? Ela tinha tirado Aí chegou na hora de montar o disco, e aí já é uma coisa que é do seu lado, aí essa coisa. Na hora de montar o disco, o Menescal, que era o produtor ali da gravadora, o Menescal falou: porra, Romaria, vai puxar o disco. E tinha música forte lá dentro, hein? Romaria vai puxar o disco, mas esse incômodo do Milton, para eles, para resolver o problema, ela falou assim: vamos fazer uma coisa, sabe, eu quero dar uma satisfação para o Milton, porque eu acho que caiu um pouco a ficha dela, né? Ela falou: vamos fazer uma coisa, vamos botar Morro Velho, primeira faixa do lado A, e a gente põe Romaria do lado B. O Menescal ficou muito bravo, cara. O Menescal perdeu a linha. O Menescal não queria, de jeito nenhum. Daí fizeram uma negociação e ele acabou cedendo. A música foi, né? Foi. Aí um dia eu estava saindo do estúdio, porque eu passava. Tinha dia que eu não sabia se era de dia ou se era de noite. Entendeu? A minha vida foi dentro do estúdio, né? Quando saí lá de dentro. Tinha dia que eu fazia 10 jingles, pô, sabe? Um dia só. Então era uma loucura, né? Então um dia eu saí, pô, chegou uma hora que eu falei, pô, vou tomar um café. Desci, quando eu cheguei no bar para tomar um café, eu ouvi um cara passar subiando Romaria. Aí, cara, me deu um. Eu falei, porra, que esse cara tá subindo minha música quando você leva uma bronca? Foi ali que eu percebi. Pintou um ciúmezinho, né? Mas foi ali que eu percebi o que estava acontecendo já. A música já estava estourada. Já virou popular. Eu achei que a música ia fazer um grande sucesso, ia cumprir o ciclo. Tá? Aí um dia, ainda no auge do sucesso de Romaria, eu fui abrir um show para o seu Luiz Gonzaga, lá na terra do norte de Minas, lá no Vale do Jequitinhonha, e abri o show para ele, encerrei a minha participação com Romaria. Aí na hora que eu estou saindo ali no camarim ali, ele já estava pronto para entrar de sanfona, todo paramentado, com aquelas roupas lindas que ele usava. Ele virou para mim e falou assim: aí, seu Teixeira, cantou sua Romaria, hein? Aí eu olhei para ele e falei: esse cara está tirando sarro da minha cara. Cantou sua Asa Branca, ele falou. Cantou sua Asa Branca, hein, seu Teixeira? Aí eu falei: porra, o seu Luiz, esse cara para mim sempre foi uma referência absoluta na minha vida toda, sabe, como cantor.
Aí eu falei, pô, que é isso, Luiz? Você está tirando sarro da minha cara? Cara, ele ficou bravo. Ele falou assim, eu não estou tirando sarro da sua cara. Eu estou falando para o senhor, me chamava de senhor o tempo todo, né? Estou falando para o senhor, eu tinha 29, 30 anos. Eu estou falando para o senhor, que daqui a 30 anos, o senhor vai ver o que vai acontecer com a sua música. O senhor criou, sim, uma outra asa branca. E outra coisa, seu Teixeira, isso aí é sorte. Não acho que isso aí sabe, que o seu mérito é ter feito, o tema é sorte, isso aí aconteceu na sua vida. Então, agora, você deve todo dia de manhã levantar e rezar agradecendo ter feito isso. E um conselho que eu te dou, isso naquele dia, naquele camarim, ele virou para mim e falou assim, um conselho que eu te dou, todas as vezes que você for cantar sua música, faça como eu, quando canto Asa Branca. Canta como se fosse a primeira vez. Então, porra, até hoje, mané, toda vez que eu vou cantar Romaria, cara, eu lembro disso. O velho carimbou a minha música, porra. E fez uma homenagem linda, né? Pô, é uma coisa que eu trago na minha memória, assim, com o maior carinho, sabe? Foi bem legal isso. Não é, a música só me deu alegria, só me deu, sabe? Eu também acho que retribuí, sabe? Com certeza, com certeza. É um caminho de duas mãos, de dois, e de vinda. Luiz Fernando Malhoca, o senhor está escondido aí, não apareceu. Por favor, apareça. Acredito que o senhor tem alguma coisa a dizer para o... Eu tenho a dizer que nós vamos gravar um segundo programa para fazer uma série de outras perguntas, porque nesta aula, nesta lição que o Renato está passando para a gente, isso é uma aula magna de universidade que vai começar a falar de música, sinceramente falando. Primeiro que ele me fez... Espera aí, Renato. Quando ele estava falando de Francisco Alves, ele me remeteu, eu tenho 1 ano e meio menos do que ele, de nascimento. Ele me remeteu a Francisco Carlos, que era um grande nome da música, principalmente aqui em São Paulo, e meu pai me levou para ver no Cine Cruzeiro da Vila Mariana um show do Francisco Carlos. Ele saiu rasgado, ficou um pedaço de paletó na mão de uma moça, outro pedaço de camisa ou gravata, etc. Eu voltei para esse momento. E o resto, acompanhando tudo que o Renato falou, meu Deus do céu, é uma aula magna. Eu tenho uma questão com relação ao Francisco Alves. Eu acho que ele não está bem avaliado ainda. Eu acho que passou batido. Porque a gente consagrou Orlando Silva, que é um deus, né, da música. A gente gravou Nelson Gonçalves, que é uma voz assim, que é inacreditável. Né? É inacreditável. O Francisco Carlos Galhardo. Mas o Carlos Galhardo era como o Francisco Alves, já tinha uma voz mais trabalhada, uma coisa mais impostada. Assim. Mas cantores de uma afinação absurda. Os arranjos do Francisco Alves são maravilhosos. Enfim, um craque. Ele é tão forte, a voz do violão, que essa música fica na minha cabeça. Não queiras, meu amor, saber das mágoas. Fica o tempo todo, meu. Fica o tempo todo na cabeça. Eu não estou ouvindo Francisco Alves. Até um desafio para você de pegar a voz do Francisco Alves, que era uma voz impostada, assim, mas gravada com aqueles microfones, com aquelas coisas de cera, aqueles negócios, né? Então você pega... O que eu penso assim, se a gente pegar, transferir para essa máquina que tem aí, no estúdio do Luiz aí, criar tentar trazer aquela voz para o dia de hoje, sabe? Que eu acho que a gente consegue fazer, porque os caras estão, inclusive, conseguindo tirar voz de arranjo, né? Você toca o arranjo e tira a voz, né? Eu acho que essa descoberta maravilhosa, porque eu acho que a parte técnica parece que bate no teto, assim, né? A mixagem bate no teto e chapa. Né? Porque era um limite, você tinha limite para tudo. Toda vez que o Vicente Celestino ia gravar, toda vez que tinha a gravação do Celestino,
eles levavam 4 ou 5 membranas, que quando ele resolvia abrir a voz para cantar, estourava a membrana do microfone, tinha que ir lá substituir por uma outra e começar de novo a gravação. O Tonico Tinoco expulsaram ele lá do Teatro Municipal porque estavam quebrando os microfones todos, foram fazer um teste lá. Agora, eu vou te contar uma coisa, que é desse pessoal todo. Eu, inclusive, dei uma entrevista a mim antes de ir para a Itália, em 71, para o Jornal do Brasil. Aliás, eu tive a honra da entrevista minha dividir a página com Carlos Drummond de Andrade. Tinha uma parte do Carlos Drummond de Andrade e em cima estava o Manuel Barendem indo embora para a Itália. E aí era uma pergunta que eu estou fazendo. Me fizeram uma pergunta que eu estou fazendo para todos que participam do programa com a gente. Manuel, qual é o disco que você gostaria de ter produzido que você não produziu? Pega de saudade, João Gilberto. Não. Rosa com Orlando Silva. Tropical. Rosa com Orlando Silva. Você? Eu, Rosa com Orlando Silva. Aí eu tô... A interpretação dele é algo extraordinário. Não é nem questão de voz. Ele puxa lá de dentro para dizer as coisas, sabe? É fora do comum. Não sei, agora, eu faço a pergunta para o Renato Teixeira. Qual é a música, primeiro, qual é a música que você gostaria de ter gravado que você não gravou? Ou que você queira gravar algum dia? Eu acho que eu gravaria muito bem a banda. Legal. Eu acho a banda... a gente tem muitas referências, né? muita sofisticação de acordes na cabeça, e a gente acaba esquecendo que o bonito da música é a simplicidade dela, é ela chegar e pá, entendeu? Sabe? A banda tem... Você sabe quem é o arranjador desse disco da banda, do Chico? Luiz Loy. Chiquinho de Moraes. De Moraes. Você sabe qual foi o primeiro arranjo de Chiquinho de Moraes? Não. Não. Celi Campelo, Estúpido Cupido. Jura? Essa é uma informação que eu não tinha. Olha que legal. Ele, o Bolão tocando. Foi o primeiro arranjo dele. O Chiquinho conta isso. O Chiquinho é muito meu amigo, ele conta essas histórias. Então, essa foi. E aí, Mané, tem outra coisa também que é bonito nessa história, na minha história, pelo menos, é que eu estudava no colégio, eu sempre fui um péssimo aluno, repetente, mas tinha quando eu estava no ginásio, tinha o pessoal do clássico, que chamava, e eu chegava no colégio e sempre via sentado assim, nas escadarias do pátio, uma menina estudando com seus livros, que era Celi Campelo. Eu nunca fui amigo da Celi, porque ela era uma geração anterior, assim, e eu era um pouco tímido, né? Mas eu via assim, a Celi de noite, em casa, eu ligava a televisão, a Celi cantando no Roquete Pinto, ganhando prêmios, sabe? Ou se ligava o rádio Celi para tudo quanto é canto, e lá no colégio, ela sentadinha lá, sabe? Aquilo foi uma coisa assim que me marcou muito, e daí eu fui descobrindo que do lugar onde eu venho, foi onde começou o rock and roll no Brasil. Foi a Celi, o Tony, aí comecei a descobrir a história, né? Que a história do disco, que é linda, é o Tony indo para São Paulo gravar uma música e pedindo para a irmã gravar o lado B do 78, só para ela cantar um rock, entendeu? E ele sabia, assim, o Tony é um cara que sabe, assim, que dia que o Elvis Presley gravou o Bebop Lula, sei lá o quê, entendeu? Quem que tocou, em que estúdio foi, qual é a ficha de gravação, até essas coisas ele sabe, porque ele é meio doido. Daí num dia esse cara, que já tinha intuído esse rock and roll brasileiro, sabe, que defendia essa ideia, que falava essa palavra, ele chega e fala, ele fala assim, cara, isso aí foi um pouco antes do André Midani, ele fala assim, é o Caipira. É a dupla caipira que tem que cantar música moderna.
Daí ele pega o carro, vai para Campinas e bate na casa da irmã dele, da Celi, que já estava aposentada, fala: Celi, vamos montar uma dupla caipira? A Celi falou: não. Aí ele ficou na mão, ele volta para São Paulo, ele chega no Denidino, fala: Denidino, vamos cantar música caipira? O Denidino falou: não. Como ele tinha sido produtor de Coração de Papel, o Sérgio, ele sabia que o Sérgio amava Tonico Tinoco, tinha até viola em casa, ele falou: é o Sérgio. Aí pegou o Sérgio, e eu falo isso, Mané, porque assim eu gosto de dar esse testemunho, porque eu olhei para trás um dia e vi tudo aquilo que aconteceu com a música sertaneja moderna, né? E todo esse avalanche, toda aquela previsão do André Midani acontecendo assim, como um tsunami. Entendeu? E falei: mas quem foi o cara? O André não foi porque o André tirou o pé, não sabe? A partir de um determinado momento ele mudou de direção, ele só acendeu o isqueiro e foi embora. Entendeu? Eu fiquei pensando: quem foi o cara que fez isso? Quem foi o cara que intuiu? Sabe? Tony Campelo. Esse cara foi o Tony Campelo, quando ele pegou o conceito Jovem Guarda e aplicou na música caipira e deu sertanejo moderno. Eu acho que encontrei essa resposta e fiquei muito feliz, porque é um cara de Taubaté, um cara que é irmão da Celi, entendeu? Taubaté tem esse caipirismo no seu DNA, através de Mazzaropi, sabe, da própria Hebe, né? Então eu acho que foi um golaço, e eu me sinto muito feliz. Aí, só para encerrar esse conceito sobre a minha carreira, eu sou um cara feliz porque conheci boas músicas, bons músicos, e principalmente conheci pessoas inesquecíveis. Inesquecíveis, pessoas maravilhosas. Eu fui amigo de Dominguinhos, eu fui amigo de Pena Branca e Chavantini, são anjos. Entendeu? Eu fui amigo de Tim Maia. Tim Maia, para mim, foi um anjo na Terra, entendeu? Sabe? Um anjo sem regras, né, porra? A minha, só para fechar, porque nós estamos praticamente em cima da hora, nós vamos voltar para uma segunda etapa, mas só para fechar, e já que você falou do Dominguinhos, a minha lua de mel foi acalentada pelo Só Quero um Xodó, Cannes, sabe, no Festival de Cannes. O Gil se apresentou no ano que o Xodó foi um sucesso, entendeu? Eu estava com a minha esposa de lua de mel, estávamos no andar de cima, no apartamento de cima do hotel, e o Dominguinhos e o Gil no de baixo. Então, a noite era o tempo todo. Mané, então, deixa eu contar uma para encerrar aqui os causos, né? Claro. Eu e Dominguinhos cantando Amizade Sincera. Né? Aí eu tinha gravado a música, e quando eu saí ali no estúdio, na Dona Veridiana, o Dominguinho estava na calçada com a sanfona. Aí eu falei: Dominguinho, bota uma sanfona na minha música lá. Ele falou: vamos lá. Pegou a sanfona, entramos no estúdio, ele botou a sanfona e falei: cara, canta. Ele pegou, cantou, o pessoal da gravadora se encantou com a música e escreveu a música no festival, no FIC. Aí lá fomos eu e Dominguinho para o FIC. Cantamos, fomos classificados. Aquela semifinal, fomos para a final no Maracanãzinho. Eu lembro que a gente estava muito feliz, porque a mensagem era sobre amizade. A música eu gosto muito da música. Hoje eu estou numa distância que eu já posso gostar das minhas próprias músicas. Né? Então, acho que a Amizade Sincera tem uma proposta legal, fraternal. Eu e o Dominguinho, a gente estava falando muito nisso. Falei: olha que legal, o cálculo, eram 20 milhões de pessoas assistindo a audiência do festival. E, cara, nós vamos falar de amizade, vamos falar de coisa boa para as pessoas. Pegamos o carro, fomos para o Rio de Janeiro, entramos. Foi um pouquinho antes de a gente entrar na final no Maracanãzinho lotado. Eu cruzei com um outro compositor, meu irmão querido, que falou assim: ó, cara, você esquece que você não vai ganhar. Eu falei: pô, legal. Eu estou falando de amizade e você já veio falar que eu não vou. Belo amigo você era. Ele falou assim: não, você não vai ganhar porque eu vou ganhar. Quem vai ganhar é a Purpurina e uma outra que tinha tudo a ver com essa situação, que chama Se Gritar Pega Ladrão, Não Fica Um, Meu Irmão, que é uma música que até hoje faz muito sucesso. Aí eu falei, já assinei contrato. Eu falei: porra. Aí na hora de entrar, tô eu e Dominguinhos um do lado do outro. Isso eu conto essa história para provar o poder da amizade, entendeu? Porque a amizade é que nos trouxe até aqui, né? Aí eu falei: eu não vou falar isso para ele agora, porque nós vamos entrar.
Aí, na hora de entrar, o locutor fala assim: os vencedores dessa noite, dia tal, estarão em Porto Alegre, dia 11 em Curitiba, dia 12. E veio vindo. Quando já estava ali para o Goiânia, o Dominguinho virou para mim e falou assim: mas, cara, se a gente ganhar, eu não vou poder. Eu tenho esse mês eu estou inteirinho em Pernambuco, eu tenho forró todo dia lá. Aí ele virou e falou assim: cara, isso está armado. Eu falei: tá armado. Mas vamos cantar, é amizade, cara. Vamos falar de amizade, sabe? Pô, vamos nos concentrar no conteúdo da nossa música, é muito importante. Eu acho que é um momento importante. Blá, 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 nele, entramos para cantar. Aí no que começou, a amizade sincera, é um santo. Nessa hora, na nossa frente, naquele lugar lá que o Lebendiger tinha arrumado para nós, lembra, num dos festivais que depois mandou a gente sair porque ele tinha 2 moças para colocar lá. E naquele lugarzinho ali, saiu um quebra-pau, né? A gente cantando amizade sincera e o pau quebrando, entendeu? Cadeira voando. Eu falei, porra, cara, a gente veio falar de amizade, né? Eu comecei a duvidar dessa. Eu fiquei muito. Bom, acabou, pegamos o carro para voltar para São Paulo, porque no dia seguinte a Guadalupe ia dar a luz, entendeu? Ia ter nenê. E o Dominguinho tinha que estar aqui de manhã. Aí viemos. Aí, pô, Dominguinho, eu falava assim, Dominguinho, porra, nós falando de amizade, que era só jogo combinado, briga na nossa frente, traição, porra, cara, e a gente falando de amizade, que mundo é esse? Ele falou assim, cara, esquece, daqui a pouco ninguém lembra mais disso, vamos virar essa página. Ele estava muito, muito, muito triste também, quando de repente, cara, quando a gente passa do primeiro pedágio ali na Baixada Fluminense, Duque de Caxias, sai de trás de uma moita, uma viatura da polícia, isso já era umas 2 horas da manhã, e cerca o nosso carro. Aí eu falei, era o que faltava para essa noite de boas amizades, quando a amizade está sendo um fracasso redundante, né? Aí descemos do carro, veio 2 soldados, a gente levantou a mão, fomos revistados, de cima e embaixo, entendeu? Aí os 2 soldados deram sinal para o chefe da viatura que ele podia vir para... Preparou para o cara vir fazer o interrogatório. Aí o cara desce da viatura, na época tinha Rambo, né? Ele desceu com uma faixa assim na testa, o chefe da viatura. Ele veio muito agressivo na nossa direção. Eu falei, porra, só faltava essa, cara, acabar essa noite de amizade na delegacia na Baixada Fluminense. Né? Quando o cara estava chegando, aí ele parou, olhou de novo, falou assim, Dominguinho. Aí Dominguinho estava do meu lado assim, estava olhando também, Dominguinho falou assim, Zé de Zefa. Aí os 2 se abraçaram no meio da Dutra e começaram a chorar. Eles eram irmãos de infância, eles eram amigos de infância lá em Garanhuns, e passaram muitas necessidades. O pior momento para o Dominguinho, da história, ele falou, eles estavam juntos. Então eu costumo dizer, né, que a amizade no nosso meio, a amizade no meio social, entre as pessoas, entre os seres humanos, ela é tudo. E ela nunca vai te deixar na mão, cara, sabe? Porque naquela noite, naquele momento ali, aquele encontro reverteu aquele baixo astral da gente. É a amizade que a gente estava cantando, era essa aí, não era aquela, entendeu? Ela foi lá no meio da adulta se mostrar. Então hoje é um dia que eu me encontro com meu velho amigo Manuel, gosto muito desse reencontro, e que bom, né, que a gente andou um trecho juntos e espero que a gente continue aqui no além. Estaremos sempre juntos. Renato, muito, mas muito obrigado pela tua presença, por tudo. E vamos marcar uma continuidade disso, porque foi maravilhoso. Que bom, mas claramente, eu não preciso jogar confete em você, porque a gente se conhece há muito tempo, mas eu posso dizer que foi maravilhoso. Tá? Posso mostrar 2 coisinhas só para vocês, mexendo aqui. Eu quero mostrar, ver se você vê assim, pessoal. Um pouco do resultado dessa história toda. Ah, legal. Está faltando um. Ou seja, deu certo, Mané. Nós vamos falar do Grammy, que é a coisa mais recente, e de outros causos, porque, como eu disse antes, essa aula magna vai ter uma segunda parte.
Então, a gente estourou o horário. A ideia é não editar o programa no sentido de ficar cortando trechos para dar a hora certa, ao contrário, a gente quer mais esticar, mas nós temos que cumprir esse tempo regulamentar. Então, Renato, da minha parte, eu fiquei babando aqui, e se eu não aparecer muito é porque eu estava com um lenço enxugando, porque eu estava babando, porque realmente foi uma aula sensacional. Eu relembrei de muitas coisas. A gente teve alguns episódios juntos, em termos de trabalho. Eu cheguei muito perto da Claque, do Roberto, do Cláudio Petralha, enfim. Eu tive uma participação muito grande, mas como iniciante. Então, hoje eu fiquei de espectador e relembrando esses nomes todos que vocês citaram e que foram e continuam sendo importantes para a música do Brasil. Só para complementar, o nome do autor que o Manuel citou, que junto com o nosso Ari Barroso fez o jingle do Chopp da Brahma, é Bastos Tigre. Não é um nome de muito conhecimento, mas foi ele que, juntamente com ele e o Ari, escreveram o tal jingle. Se der na próxima... Grande jingle. Encontro, eu vou relembrar, vou ver se eu consigo capturar esse jingle para todo mundo. Eu já usei em uma palestra sobre os músicos brasileiros, ou os compositores, principalmente de música popular, e a publicidade. O encontro, falando de Renato, falando dos Mutantes com a Shell, falando dessa época toda, Menescal. Muita história. Nós vamos ter história da próxima. Vamos guardar as histórias que nós vamos chegar lá. Exatamente. Abração, Renato. Tudo de bom. Muito obrigado. Obrigado a vocês, pelo carinho aí. Tchau para vocês. Tchau. Manuel, não temos mais o que dizer a não ser agradecer e confirmar que em breve teremos o segundo capítulo desta história do nosso querido Renato. Um abraço, Manuel. Um abraço, Luiz. Um abraço a todos aqueles que gostam da música do Brasil. Encerramos aqui a aula magna da Universidade da Música do Brasil, como disse o nosso Manuel Barembei. Voltaremos na semana que vem e, como sempre, aquele agradecimento importante a você que esteve com a gente até agora.